Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física, e hoje a gente continua estudando os movimentos uniformemente variados, dando prosseguimento na parte de funções horárias. Então, se você está com dúvida, não está compreendendo direito essa parte da matéria, eu te convido a ficar para acompanhar a nossa aula de hoje. Muito bem, meu caro estudante, então como eu já disse, nós vamos continuar estudando a parte de movimentos variados, mais especificamente a parte de funções horárias desses movimentos, lembrando que isso faz parte da ementa do primeiro ano do ensino médio, e é muito comum em avaliações de nível básico, do tipo PISME e Enem. Então, se você está no primeiro ano do ensino médio, começando a estudar agora, está se preparando para o PISME, está se preparando para o Enem, essa aula vai ser interessante para você. Antes disso, eu gostaria de dizer que o material que eu estou utilizando nessa aula está disponível para você na descrição desse vídeo, basta você clicar e acompanhar tudo direitinho. E finalmente, gostaria de pedir que se você achar esse conteúdo interessante, se você achou essa aula interessante, se fez diferença para você, que você curta esse vídeo, que você compartilhe com seus amigos. Então vamos lá. Muito bem, no material de vocês aí, vocês vão encontrar também uma parte que está chamada de equações horárias, e eu estou chamando de funções horárias do MRUV. Então, vamos por partes. O que é MRUV? Tá? São movimentos que acontecem em linha reta. Tá? E o que significa esse UV que aparece aqui? UV significa uniformemente variado. E qual que é o significado dessa informação? Significa que o movimento, além de em linha reta, vai acontecer com uma aceleração, e essa aceleração tem sempre o mesmo valor. Dito de outra forma, movimento retilíneo uniformemente variado é qualquer movimento que a velocidade ou sempre aumenta ou sempre diminui seu valor. Tá? Grosso modo é isso. Tá? Quando eu for discutir movimento na vertical, se for jogar um objeto para cima, a gente explora um pouquinho melhor os detalhes disso, mas em linhas gerais, para os nossos fins aqui neste exato momento, basta você entender dessa forma, tá? É um cara que está andando em linha reta e que a velocidade dele ou ele está sempre aumentando ou está sempre diminuindo, tá certo? Resolvemos dois exemplos, um de cada caso até agora, certo? E o que é uma função horária? O que são funções horárias? Para os nossos fins aqui, basta entender que função horária é uma expressão matemática que relaciona grandezas, relaciona informações. Se a gente chama de função horária, pensa, né? Horário tem a ver com hora. Então, uma das informações que aparecem aqui vai ser o tempo. Então, a gente vai ter uma expressão, na verdade, aqui nesse caso nós vamos ter duas expressões matemáticas que estão relacionadas com o tempo. E quais são essas expressões? Essas expressões a gente chama de função horária da posição, e a outra a gente chama de função horária da velocidade. O que significam essas duas funções, ou seja, essas duas expressões matemáticas? Grosso modo, a função horária da posição serve para responder a seguinte pergunta: onde que esse cara vai estar em qualquer instante de tempo? Então, por exemplo, em 5 segundos de movimento, onde que ele vai estar? Em 20 segundos de movimento, onde que ele vai estar? Em 30 horas de movimento, onde que esse cara vai estar? É isso que a função horária da posição vai te responder. É óbvio que a gente pode usar essa função aqui para poder determinar outra informação, extrair outra informação. Mas a ideia essencial aqui é essa. Função horária da posição é uma expressão matemática que te diz onde o cara está em qualquer instante de tempo. Para saber onde que ele está, basta você pegar um instante de tempo de interesse, substituir na expressão e fazer o cálculo. Tá? Seguindo o mesmo raciocínio, a função horária da velocidade vai te responder com qual velocidade esse cara está em qualquer instante de tempo. Lembra, se estamos falando de um movimento que é variado, que é uniformemente variado, estamos falando então de um movimento que tem sua velocidade constantemente se alterando. Então, em qualquer instante de tempo, a gente pode determinar qual a velocidade que esse cara tem. Para isso, a gente tem a função horária da velocidade. E quais são essas funções? Eu vou escrevê-las aqui e vou mostrar termo a termo para vocês. Muito bem, aqui está a nossa função horária da posição. Então, lembrando que eu estou usando a letra S para me referir à posição, tá? E lembrando que posição é sinônimo de espaço, é sinônimo de onde que esse cara está, qual a posição que esse cara possui, tá certo? Então vamos lá. De verde aqui,
eu tenho o S0. O que representa o S0? Representa de onde ele saiu. Tá? Isso aqui a gente chama de posição inicial, e isso aqui representa de onde ele saiu. Seguindo aqui adiante, nós temos o V0. Qual que é a ideia do V0? V0 significa velocidade inicial. A velocidade com que ele iniciou o movimento. Lembra aquela história de quando você zera o cronômetro, você olha para o seu objeto e vê o que está acontecendo? Então, quando você zera o cronômetro e olha para a posição, ele está no S0. Quando você zera o cronômetro e mede a velocidade dele, ele está com a velocidade V0. Antes que você pense, não precisa estar parado sempre, tá? Veja o exemplo 2. Quando o cara zerou o cronômetro, o carro já estava a 72 por hora e foi parando aos poucos. Então, só ficar atento com isso daí. O A é a aceleração e o T, que está destacado aqui nessa cor, é justamente o tempo, tá? E o que é esse S do lado de cá? É a posição final, é a posição que ele vai parar lá no fim do movimento, tá? Como assim no fim do movimento? Bom, cada exercício vai determinar o que é o fim do movimento. O fim do movimento pode ser no instante 5 segundos, 10 segundos, 100 segundos, cada um vai trabalhar de um jeito, tá? E aí você tem que ficar atento a cada exercício para saber exatamente qual que é o ponto que ele quer que você utilize. Qual que é o instante de tempo que ele quer que você utilize, tá certo? Então, como é que eu uso essa função aqui para responder a posição do cara? Vamos supor que o exercício te pergunta assim: determine a posição desse móvel depois de 5 segundos de movimento. Você vai pegar os 5 segundos e vai substituir no lugar do t. E aí você faz as continhas aqui, tá? E aí vem a segunda parte, que é saber resolver as contas. Tá? O primeiro passo é, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o tempo e substituir aqui nessa equação. A segunda coisa é conseguir fazer as contas. Beleza? Vamos para a função horária da velocidade e daqui a pouco eu resolvo mais um exemplo para a gente ver como é que vai ficar. Muito bem, aqui está a função horária da velocidade. Lembrando para que ela serve? Para responder com qual velocidade que o cara está em qualquer instante de tempo. Então, nessa expressão você tem V representando a velocidade final, a velocidade que ele vai ter após o intervalo de tempo de interesse aí na tua resolução do seu problema. V0 representando a velocidade inicial. Tá? Então veja que esse V0 que aparece aqui, ó, é o mesmo V0 que aparece na expressão de cima. Esse cara aqui é o mesmo número que está aqui. Tá? Lembrando que pode ser positivo ou pode ser negativo, depende do caso. Mas o mesmo cara que aparecer aqui aparece aqui em cima. E o A que aparece aqui é a aceleração, que também a mesma aceleração que está aqui embaixo é a mesma aceleração que está aqui em cima, certo? E finalmente, quem que é o último cara que aparece ali na conta? O último cara de azulzinho aqui é o tempo. E aqui vem uma coisa interessante, tá? Então o tempo que tiver aqui em cima vai ser o mesmo que vai ter aqui embaixo? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do quê? Depende do que o exercício te pedir. Se o exercício só quer te perguntar em 10 segundos qual a velocidade do cara, você pega o 10, substitui no lugar do t e faz as contas e está respondido. Agora, se ele quiser alguma coisa um pouco mais elaborada, você vai ter que jogar com essas duas equações aqui. Tá? Vamos para os exemplos que talvez fique mais fácil de compreender o que eu estou querendo dizer aqui. Muito bem, nesse exemplo está dizendo assim, ó, um móvel se move a partir do repouso, já vou começar a fazer os destaques aqui, se move a partir do repouso, de um ponto de uma trajetória reta e plana, com a aceleração constante, então a aceleração está aqui, ela é constante e de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, antes de fazer o meu problema, de sair fazendo conta, eu vou fazer um pequeno desenho, só para poder enxergar um pouco melhor o que está acontecendo. Então, eu estou dizendo que para a direita é positivo, aqui está a minha posição, aqui está o meu zero, tá? E eu estou dizendo que o móvel está partindo, começando, iniciando do repouso. Então, se é repouso, nós já vimos que a velocidade que ele começa o movimento é zero, tá certo? E 0 metros por segundo ou quilômetros por hora faz. E a aceleração dele é constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então a gente sabe que, por exemplo, está aqui o meu veículo,
né? Então está aqui o meu veículo, numa posição que eu estou dizendo que ele está saindo do zero, o exercício não disse em momento nenhum, tá? E vocês vão entender por que eu posso dizer que ele está saindo do zero nesse caso. Ele começa com velocidade igual a zero e tem aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E aqui, atenção ao sinal. A velocidade é zero inicial e a aceleração é positiva. Então, se a aceleração é positiva, o que eu vou entender? Eu vou entender que esse cara está aqui e que ele vai começar a se movimentar para o lado de cá. Então, em algum momento, que eu não sei qual que é ainda, esse cara vai vir parar nessa posição aqui, ó, por exemplo. Por enquanto, isso é suficiente. Eu vou chamar isso aqui de posição final. Tá? S final. Aliás, vou chamar isso de posição S, né? Já que S é a posição final lá na nossa equação. E quanto que vale isso aqui? Não sei. Não me interessa saber por enquanto. Eu sei que ele começa parado, ele vai andando cada vez mais rápido até chegar nesse ponto aqui, e eu sei que a aceleração dele vale 5 metros por segundo ao quadrado, porque ele disse isso aqui para mim. Ó. Então, essa informação quer dizer que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, na letra A, ele está perguntando o seguinte: determine sua velocidade no instante 6 segundos. Então, veja, ele quer saber o seguinte: qual a rapidez que esse cara tem em 6 segundos de movimento? Você pode se perguntar assim: como eu vou responder essa pergunta? E a gente volta, né? Eu tenho duas funções. Eu tenho a função horária da posição, para que ela serve? Me dizer onde que ele está em qualquer instante de tempo. E eu tenho a função horária da velocidade, para que ela serve? Para me dizer com qual velocidade que ele está. Então, ó, lendo a pergunta, determine sua velocidade no instante 6. Ué, quem me responde a velocidade do cara num instante qualquer é a função da velocidade. É esse cara aqui. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar essa função aqui para esse movimento, substituir o instante 6 segundos e fazer as contas. É assim que a gente vai resolver esse problema. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente copiar essa expressão aqui para a nossa resolução. Então, vai ficar, resolvendo aqui a letra A, vai ficar V é igual a, fazendo as cores, né? Igual a V0, que é a velocidade inicial, mais a aceleração, que multiplica o tempo. A gente já sabe que o tempo é 6 segundos, ele disse aqui. Quem que é o valor da aceleração? 5 metros por segundo ao quadrado, está escrito aqui. E qual que é a velocidade inicial? A velocidade que ele começa o movimento? Está aqui, ó, 0 metros por segundo. Ó. Então pronto, vamos substituir esses caras que estão aqui na expressão e fazer a conta. É assim que a gente resolve o problema. Então vai ficar velocidade final, que é o que ele quer saber, é igual a velocidade inicial 0 metros por segundo, mais aceleração 5, vezes o tempo, que são 6. A velocidade vai ficar V é igual a 0 mais 5 vezes 6, 30. Vai ficar 0 mais 30, que nós sabemos muito bem que é 30 metros por segundo. Então tá aí, acabamos de resolver e de responder a letra A. Qual a velocidade que ele tem após 6 segundos de movimento? Ele vai estar com 30 metros por segundo. Então ele saiu do repouso e foi andando cada vez mais rápido. Aqui ele já está com uma velocidade de 30 metros por segundo. Só para você ter uma noção do que é 30 metros por segundo, tá? Isso são mais de 80 km por hora. Eu acho que são 108 km por hora. Se você quiser saber isso, você multiplica pelo fator 3,6 que você encontra o valor preciso. Muito bem, letra B. Qual a distância que ele percorre durante esse tempo? Então veja, durante qual tempo, né? Isso é importante. Qual tempo? Ué, tempo que ele passou, né? 6 segundos. Então na letra B ele quer saber qual a distância que ele percorre. Distância que ele percorre, você pode interpretar como saber em que lugar que ele chegou. Por quê? Porque, veja, o que é a distância que ele vai percorrer? No fim das contas, a distância que ele percorre, vê se você enxerga assim, vê se você consegue entender desse jeito. A distância que ele percorre é a distância desde esse ponto de partida, desde o lugar que ele começou até o lugar que ele chegou.
ou seja, o tamanho daqui até aqui. Por isso que nesse exercício eu posso dizer que aqui é zero. Por quê? Ah, você não sabe se é zero, se é 200, se é 1 milhão? Pois é, eu não sei. Mas na letra B ele não quer saber onde que ele chegou. Na letra B ele quer saber o quanto que ele andou. E para saber o quanto que ele andou, eu faço onde que ele chegou menos onde que ele estava. Agora, se eu posso escolher que ele saiu de qualquer valor, eu vou escolher o que facilita a minha vida. Então eu estou escolhendo o valor zero para facilitar as minhas contas, certo? Então, como que eu faço então para resolver essa conta? Se eu quero saber a distância, eu preciso saber onde ele chegou, já que eu sei que ele saiu do zero, né? E para saber onde ele chegou, eu quero saber o S. Qual função que eu vou usar? Eu vou usar a função, obviamente, a função da posição. Qual que é a estratégia? Mesma ideia, copia essa expressão lá e vai substituindo os valores que ele forneceu e no final a gente faz as contas. Vai ficar assim. Muito bem, está aqui a expressão copiada e nós vamos pegar os valores que foram fornecidos. Primeiro de tudo, quem que é a posição inicial? Eu escolhi o valor zero, já expliquei para vocês o motivo, tá? Teve dúvida, não conseguiu entender exatamente o meu raciocínio? Dá pausa, volta com calma, faz o desenho no seu caderno, repete a conta, vem passando pedaço a pedaço para você tentar acompanhar a conta aqui. Beleza? Muito bem. Então a posição inicial dele vai ser zero. Vamos substituir aqui já o valor, né? S0 é 0. A velocidade inicial dele, a velocidade com que ele começa, já vimos que essa velocidade é zero, é a mesma que aparece aqui. Então fica mais 0 que multiplica o tempo. O tempo é 6 segundos, está aqui. Mais a aceleração, que é 5. Mais 5. Vezes o tempo. Vezes o tempo, que é 6, elevado ao quadrado. E tudo isso dividido por 2. Não esquece desse dividido por 2 aqui no finalzinho, tá? Isso aqui você não pode esquecer de jeito nenhum. Então veja que a conta começa fácil. Por quê? Porque tem um zero aqui mais um zero vezes 6, que também dá zero. Então vai ficar 0 mais 0, que dá 0. 0 mais 0. Vou até colocar da mesma cor aqui. Aqui a gente vai com calma. Então vai ficar 5 vezes 6 ao quadrado, é 6 vezes 6, que dá 36, divididos por 2. Então eu vou trazer essa continha para o lado de cá. Então vai ficar S. Bom, 0 mais 0 dá 0, né, gente? Qualquer coisa mais 0 dá qualquer coisa. Então essa soma aqui dá esse cara que está aqui. Então vai ficar 5 vezes 36 dividido por 2. O que você pode fazer aqui agora para resolver o seu problema e responder a pergunta que ele fez? Você pode multiplicar em cima primeiro e dividir depois por 2. Ou você pode fazer o que eu vou fazer agora, que é dividir por 2 primeiro, porque eu acho que fica mais fácil, e depois você multiplica por 5. Então fica 36 dividido por 2. Então a nossa continha vai ficar 5 vezes 36 dividido por 2 dá 18, se eu não estou enganado, não é isso? Confira as minhas contas, por gentileza. Então, a posição final desse rapaz vai ser 5 vezes 18, fazendo a conta aqui, vai dar 90 metros, se eu não errei conta, né? Certo? Então, se as contas estão batendo, a posição deve ser 90 metros. E aí vamos só voltar, né, reler a pergunta aqui que ele fez. Qual foi a distância que ele percorreu durante esse tempo? Ora, se ele saiu do zero e eu descobri que ele foi parar lá no 90, e eu descobri que isso daqui é 90 metros, aí eu pergunto a você, saiu do zero, chegou no 90, qual a distância que ele percorreu? 90 metros, tá? E se eu... Mas você chutou que a posição inicial é zero. E se eu tivesse chutado que a posição inicial é 50? Sem problema nenhum, você ia fazer o seu cálculo usando 50 no lugar do zero, mas eu acho que já fica claro para você que daria uma continha a mais, tá? E lá no final das suas contas você tinha que fazer posição final menos 50 para achar o quanto que ele andou de um ponto até o outro. Basicamente é isso, não tem nada de diferente no raciocínio, tá?
é você saber posicionar as informações de forma correta nas funções horárias aqui. Beleza? Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Forte abraço. Cuidem-se bem.